Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também para quem nos acompanha através da internet, em casa. Nós celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá, e somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Estes são valores que nos norteavam, não estão muito na moda atualmente, há outros valores a ocupar esses valores, mas é bom que nós os sublinhemos, que os realcemos como os valores que nos trouxeram até aqui, que nos trouxeram até à realidade em que nós estamos hoje. E rezando para que no futuro que todos pensem, todos reflitam, sobretudo, quais são os valores porque se norteiam e porque são conduzidos na sua vida. Vamos lembrar nesta Eucaristia as almas do purgatório, José Garrido e João Sousa Branco, que faleceu em Portugal, e tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que para nos libertar do poder do inimigo, quiseste que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz, concedei aos vossos servos a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta aos meus ouvidos, para eu escutar como me escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor.
sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente. Diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vós confio. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamados Iscariotes, foi ter com os príncipes sacerdotes e disse-lhes: que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, é em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: será eu, Senhor? Jesus respondeu: aquele que meteu comigo a mão no prato é que vai entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria que esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: será eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Palavra da salvação. Nós hoje mudamos de evangelista, temos andado a refletir o São João Evangelista, e hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículo 14, 25. E São João, que nos acompanhou estes últimos tempos todos, já na semana passada, ele veio-nos a preparar. São João é mais narra com mais pormenor tudo aquilo que aconteceu à volta da paixão, morte de Jesus Cristo. Até porque São João era o apóstolo mais novo. Quando conheceu Jesus teria 16 anos e, portanto, quando isto passou, teria 20 aninhos. E São João diz que durante a semana passada, todos os dias os judeus tentaram, no Evangelho de São João, procuraram vários motivos para o prender, para o condenar, e nunca encontraram motivo. Então Jesus voltou e foi ao Rio Jordão, ao local onde tinha sido batizado, para recomeçar a sua caminhada para Jerusalém. Depois foi à casa de seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. E ontem, em São João, no Evangelho de São João, na terça-feira, porque São João é mais cronológico, marca o tempo,
na terça-feira santa, na terça-feira, foi quando Judas saiu da mesa com Jesus e depois veio entregá-lo na quinta-feira. Foi negociar durante 2 dias, andou por lá e durante 2 dias foi negociar com os judeus a venda de Jesus, e é este evangelho que nós agora estamos a seguir em São Mateus. Na quarta-feira santa, a Igreja propõe, meditemos este evangelho de São Mateus. Termina com a traição de Judas. Ela nos descreve como Judas foi ter com os chefes dos sacerdotes e se oferece para trair Jesus. Aceita 30 moedas de prata como recompensa da sua traição. Por apenas 30 moedas de prata, um dos 12 entregou o Mestre. Por quantas terias ou venderias tu, Jesus? Nesta quarta-feira está a chegar a hora das trevas. Com um dos sinais mais belos que nós temos humanamente, significando amor, carinho, que é o beijo, com um simples beijo, Judas identificou Jesus, planeia vender o Mestre e combinou com os chefes aquele que é o beijar, o beijo que é sinal de amor dos nossos pais com a nossa família, beija-nos com amor, com carinho. Aqui tornou-se sinal de traição. Por 30 moedas que nós portugueses temos escritas na nossa bandeira, não sei até quando, até que houver portugueses de alma e coração, as 30 moedas estarão lá na nossa bandeira, escritas para dizer que pertencemos a Cristo. Mas foi por 30 moedas que Judas se rendeu ao poder financeiro, material, ao poder finito da vida. Foi por 30 moedas que Judas vendeu a alma. Uma verdadeira contradição. Jesus, o dono de tudo, é trocado por 30 moedas. 30 moedas. O Senhor de tudo. Ontem como hoje, a opção pelo dinheiro, a rejeição da vida tem falado muito mais alto. O que hoje no nosso mundo se faz por dinheiro. As traições, as mentiras, os assassinatos, o desprezo pela vida, tudo se faz por dinheiro. E o cristão é chamado a meditar onde é que quer estar. Assim como Judas, que passa a servir os poderosos, imaginai o diálogo de Judas com os poderosos, as gargalhadas, o riso, a troça. Ele vai ver. Ele armava-se muito forte, filho de Deus. Ele vai ver. Imaginai aquelas conversas, a força, o peito largo daquela gente. E ao aproximar-se de Jesus, Judas passa a servir os poderosos, passa a estar nos seus critérios. Ontem nós, no Evangelho de São João, refletíamos que mesmo no nosso mundo de hoje, muita gente vive obcecada. Obcecada não vê mais nada, vive preocupado em agradar à maioria. E quando se emite uma opinião, não se procura emitir aquilo que pensamos ou dizer aquilo que é verdade, mas o que a maioria pensa. Isto é os critérios do mundo de hoje. Nós hoje somos tentados, a quando dizemos a nossa opinião, olhar para um lado e para o outro para ver se a maioria está. O cristão não é assim.
O cristão busca a verdade e ponto final. Mas nós vivemos num mundo em que temos que olhar para todos os lados. Temos que procurar olhar para todos os lados. Judas é para nós um sinal, para nós refletirmos nesta Semana Santa, procurarmos saber e entender, mas olhai que o Judas não morreu com Judas. O Judas não morreu com Judas. O Judas, o espírito de Judas, a maneira de atuar, a maneira de ser, continuou por aí. E nós temos que pensar se também partilhamos da teoria, se somos da teoria do Judas ou não. Eu sei que hoje nós não gostamos de ouvir coisas duras, e nós padres que habituámos a falar mansinho, muito suave. Mas há coisas que não pode ser suave. O Evangelho não é suave. O Evangelho é e ponto final. E ponto final. E houve a atitude de Judas, houve a atitude de Pedro. Pedro também negou Jesus, mas arrependeu-se, converteu-se, chorou e viveu angustiado. E Judas? O que é que Judas fez? Judas não foi capaz de se arrepender, não foi capaz de se libertar, não foi capaz de recomeçar de novo. Vendeu a sua alma aos poderosos e ponto final. E aí é que esteve o pecado dele. Porque a atitude de Judas fazia parte do plano de Deus. Mas podia-se arrepender, podia-se converter, podia-se mudar de vida. E o desafio para cada um de nós é o desafio que Pedro aceitou. Pedro aceitou recomeçar. Errou e aceitou recomeçar. Judas não. Judas desistiu. Judas gritou alto. É assim, ponto final. E esta é a linguagem do nosso mundo. E é a linguagem de hoje. Nós temos tantos motivos para estarmos preocupados com esta pandemia, com tanta família desempregada. Ainda hoje eu fui ao mall, mete medo. Vocês já repararam o mall, aquele centro de Kingston tão grande, as lojas tudo vazio, não tem lá já nada. E que se é assim no Canadá, como é que será? Nós estamos numa encruzilhada. E nesta encruzilhada temos que olhar para a atitude de Judas ou para a atitude de Pedro. Então que nesta quarta-feira nós saibamos caminhar com Jesus Cristo para o Calvário. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos, os sofrimentos do servo de Deus e a traição de Judas dão à liturgia de hoje uma grande tristeza. Invoquemos o nosso Salvador dizendo: Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente, que celebram todos os anos a Santa Páscoa,
não tardem a fazê-lo no mesmo dia. Oremos. Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que ninguém venha a ceder à tentação de vender por preço algum aqueles que ama ou de entregar nas mãos dos poderosos. Oremos. Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que todos os discípulos do Senhor recebam a graça de o contemplar e adorar nos traços vivos da descrição de Isaías. Oremos. Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que os responsáveis pela Eucaristia se preocupem com os sinais, palavras e lugares de celebração, como Jesus fez antes e ao longo da última ceia. Oremos. Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que cada um de nós abeire-se da comunhão consciente de que vai receber o corpo de Cristo e se deixe renovar pelo Espírito Santo. Oremos. Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Deus Pai, não olheis os nossos pecados, mas ao perfeito amor do vosso Filho, e dai-nos o que Ele nos alcançou na sua paixão, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos e fazei que, ao celebrarmos os mistérios da paixão de Cristo, alcancemos a plenitude dos seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos. Concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujo nome pronunciamos no início desta Eucaristia. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, usamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Amanhã, quinta-feira, como nós sabemos, é Quinta-feira Santa, é o dia grande. Em todas as dioceses do mundo são benzidos os óleos, os santos óleos, pelo bispo na catedral. Portanto, em todas as dioceses do mundo, quando não estamos em pandemia, muitas vezes escolhe-se dias da semana diferentes por causa dos padres todos se juntarem, os cristãos, à volta do bispo. Portanto, é benzido os 3 óleos, o óleo dos catecúmenos, o óleo do crisma e o óleo dos moribundos, dos doentes. Portanto, que é a riqueza da Igreja, dos sacramentos. Portanto, é no dia da manhã e todos nós cristãos devemos pensar nisto, estar em comunhão com a Igreja que somos em todas as dioceses do mundo e se benzem, o bispo benze os óleos para os sacramentos, para a vida da Igreja. Na Quinta-feira Santa nós teremos 2 Eucaristias, às 5 em inglês, com o Sr. Padre Leo Berne, e às 7 em português. Portanto, temos que nos dividir, porque chegando ao limite, pronto, já sabeis como é, não é preciso eu dizer mais nada. Portanto, se a Igreja estiver cheia, cabem mais algumas pessoas na Capela de Santo Cristo, mas ainda nunca aconteceu. Mas, portanto, temos 2 Eucaristias às 5 horas em inglês e às 7. É uma cerimónia muito importante na quinta-feira, a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia. No final da Eucaristia, depois da comunhão, os altares ficam nus, sem toalhas. É um dia para nós vermos a pedra d'ara sobre os altares, onde estão as relíquias dos mártires, porque é sobre os mártires que nós celebramos a Eucaristia, sobre o sangue dos mártires que nós celebramos a Eucaristia em todas as igrejas do mundo, nesta pedra d'ara que está aqui sobre o altar. É um dia para vermos essa pedra d'ara, a comunhão da Igreja com os santos, com os mártires. E depois a Eucaristia irá para o altar da Capela de Santo Cristo e haverá adoração até à meia-noite. Teremos o terço, que serão os romeiros que virão, mas não podemos estar ali, portanto nós poderá estar uma pessoa ou 2, não mais, e, portanto é assim mesmo. Portanto, mas teremos o YouTube, teremos através da internet, poderemos de casa fazer a adoração do Santíssimo Sacramento, que estará exposto até à meia-noite, porque é o grande dia da Eucaristia, é a Quinta-feira Santa. Portanto, vamos viver a Quinta-feira Santa de uma maneira digna. Peço-vos que se dividam, venham a 2 Eucaristias. Portanto, é muito simples. É um dia muito importante na vida da Igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de acreditar firmemente que pela morte temporal do vosso Filho, proclamada nestes santos mistérios, recebemos das vossas mãos o penhor da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.